Pronto, pessoal. Agora que vocês já estão nessa segunda parte que a gente estava falando sobre a ação penal, mais especificamente sobre a representação. E eu disse que tinha algumas coisas ainda a abordar com vocês. É claro, a parte mais importante de representação é o prazo. 6 meses a contar do conhecimento da autoria delitiva. Cuidado que é prazo decadencial e é contado na forma do artigo 10 do Código Penal. Beleza? Tranquilo? Fora isso, o que é que eu preciso que vocês saibam ainda acerca da representação? Pessoal, em relação à representação, aquele ofendido que for menor de 18 anos, ele lembre-se, primeiro, ele não vai poder praticar crime e segundo, se ele for vítima do delito, ele precisa ser representado. A representação deve ser realizada pelo seu representante legal. Então, cuidado com essa informação, tá? Fora isso, Tassi, o que é que você precisa saber ainda? O que é que eu preciso saber ainda sobre representação? Que em caso de morte ou declaração da ausência, a representação também vai ser feita por quem? Vai ser feita pelo CAD, que são aquelas pessoas que a gente já fala ao longo da aula. O cônjuge ou a companheiro, né? O companheiro, ascendente, descendente e irmão. Beleza, pessoal? A última informação acerca de representação, para a gente já passar para a requisição, é uma informação importantíssima. Sabe por quê? Porque o artigo 25 do Código de Processo Penal vai estabelecer que a retratação é possível na representação. Quantas vezes, Tassi? Quantas vezes o agente quiser. Como assim? Digamos que meu diretor Dário foi vítima do delito de ameaça. Lembram do exemplo que eu disse que eu, por meio do telefone, tinha ameaçado Dário e Dário tinha começado e foi representar contra a minha pessoa quando tomou conhecimento da autoria delitiva? Pois bem, ele pode chegar depois na delegacia e se retratar da representação? Pode! Quantas vezes ele pode fazer isso? Quantas vezes ele quiser. Nada impede que no outro dia ele vire e faz, não, eu tô arrependido, eu quero representar, eu quero me retratar da representação. Pode fazer? Pode. Aí depois ele vira e faz, eu termino ameaçando ele, aí ele vai e representa de novo. A jurisprudência entende que essa retratação pode acontecer quantas vezes o agente quiser, desde que seja realizada até o oferecimento da peça inicial acusatória. Porque depois de oferecida a denúncia ou da queixa, a representação ela passa a ser o quê? Irretratável. Cuidado com essa informação, pessoal. A representação, ela pode ter retratação, só que essa retratação só pode acontecer até o oferecimento da peça inicial acusatória. Depois de oferecida a peça inicial acusatória, esta representação, melhor dizendo, passa a ser irretratável. Tudo bem? Mas eu preciso que vocês coloquem um asterisco em relação a isso aqui. Por quê, Tassi? Porque em relação a isso aqui, eu preciso que vocês tenham cuidado com a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Por que, Tassi, eu preciso ter cuidado com isso? Sabe por quê, pessoal? Primeiro, levem em consideração que a Lei Maria da Penha, ela informa procedimentos quando eu tenho o quê? Quando eu tenho uma violência praticada contra a mulher no âmbito da violência doméstica e familiar. É possível retratação de representação? Na regra geral, sim. Tá, sim, mas todos os crimes lá que eu tenho a aplicação da Maria da Penha, eles não são de ação pública incondicionada? Não. Cuidado, os crimes, o tipo de ação vai ser levado em consideração de acordo com o delito. Se é crime de ameaça, ainda que seja praticado contra a mulher, no âmbito da violência doméstica e familiar, ainda assim o crime é motivador de ação penal
pública condicionada à representação. Só a lesão corporal, pessoal, que mudou o tipo de ação, que na regra geral os crimes são motivadores, né? A lesão corporal leve e a lesão corporal culposa são crimes motivadores de ação penal pública condicionada à representação. Nos demais casos, ação pública incondicionada. Só que em se tratando de lesão corporal leve, lesão corporal culposa no âmbito da violência doméstica e familiar, se foi praticado contra a mulher, nesse caso específico, a ação é pública incondicionada por um entendimento do STF, corroborado pelo STJ a partir da súmula 542. Mas os demais casos eu levo em consideração o tipo da ação que está previsto no Código. Então, digamos que tenha-se a informação de crime praticado contra a mulher no âmbito da violência doméstica e familiar. E aí, pessoal, esse crime seja motivador de ação penal pública condicionada à representação. Nesse caso, a vítima vai lá e representa, seja perante a autoridade policial, perante um representante do Ministério Público ou perante o magistrado. Nesse caso específico, é possível a vítima se retratar da representação? O artigo 16 da referida lei, que é a lei 11.340, ele vai dizer que é possível esta retratação da representação, desde que seja realizada uma audiência especial para tal finalidade. Que nesta audiência tenha o representante do Ministério Público, a vítima, o acusado, acompanhado de advogado e tenha um magistrado. E que a vítima, na hora da audiência, diga que não tem interesse mais em representar e explique os motivos pelos quais ele não tem interesse. Então perceba, a Lei Maria da Penha, a intenção dela não é proteção à mulher? Pois bem, quando ela vai proteger a mulher, ela quer garantir que na realidade essa retratação não está sendo de forma coagida. Porque pode acontecer da vítima estar sendo coagida pelo namorado a se retratar desta representação. Então, para garantir que ela queira de fato retratar-se dessa representação, é necessário que haja audiência especial para tal finalidade, que esteja representante do Ministério Público, magistrado, vítima, acusado e o seu defensor, para que nesta audiência a vítima diga que não tem interesse mais em representar em relação ao acusado. Agora perceba, o artigo 16 vai dizer que a retratação ela só vai acontecer até o... Ai, que coisa feia aqui. Até o recebimento. De novo, ó. Recebimento da peça inicial acusatória. Perceba, pessoal, que eu tenho diferença do artigo 25, que é aqui, do Código de Processo Penal, com a informação trazida pela Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha vai estabelecer que se o crime for motivador de ação penal pública condicionada à representação, esta representação, ela passa a ser irretratável depois do que a peça acusatória ela for recebida. Ou seja, eu só tenho possibilidade de realização dessa audiência especial, que a finalidade é se retratar da representação, até quando? Até o recebimento da peça acusatória e não até o seu oferecimento, conforme estabelece o artigo 25 do Código de Processo Penal. Beleza? Tranquilo? Em relação à retratação e em relação mais especificamente à representação, é isso. Mas a gente sabe que a ação penal pública condicionada, ela pode ser condicionada a quê? Ela pode ser condicionada à requisição do ministro da Justiça. E nesse caso, pessoal, nada mais essa requisição do ministro de Justiça, nada mais é do que um ato de conveniência política. Tem determinados delitos em que o código, em que o crime vai informar que é necessário que o ministro da Justiça requisite determinadas diligências e faça a requisição para que haja esta ação penal.
mas é um ato de conveniência política. Exemplo clássico: crime contra a honra praticado em desfavor do presidente da República. O artigo 141 do Código Penal, mais especificamente o inciso 1º, vai dizer que todos os crimes contra a honra que forem praticados contra, melhor dizendo, o presidente da República, eles necessariamente vão ter a pena majorada. Aí o artigo 145 vai estabelecer que vai depender a ação penal da requisição do ministro da Justiça neste caso. É um ato de conveniência política. Mas o que é que vocês precisam saber além disso acerca da requisição? Pessoal, a requisição do ministro da Justiça, assim como a representação, também é uma condição de procedibilidade para o exercício da ação penal. Sem a requisição, o titular para a propositura da ação, que é o representante do Ministério Público, não tem como propor esta ação, justamente pelo fato da requisição ela ser o quê? Ela ser condição de procedibilidade. Fora isso, Tassi, o que é que eu preciso saber acerca ainda da requisição? Você precisa saber que ela vai ser endereçada a quem? Ao Ministério Público, e isso na figura do Procurador-Geral. E mais importante do que tudo é que a requisição, ela se diferencia e muito da representação. Sabe por quê, pessoal? Porque ela pode ser ofertada a qualquer tempo. Eu não tenho prazo para oferecimento da requisição pelo ministro da Justiça. Diferentemente do que acontece na representação, que o prazo ele passa a ser um prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria delitiva, a requisição do ministro da Justiça pode ser ofertada a qualquer tempo, desde que, claro, ainda se tenha o crime ainda não tenha sido prescrito, ou seja, não tenha nenhum tipo de prescrição, nenhuma causa de extinção de punibilidade em relação àquele delito. Então, eu não tenho tempo para ofertar a requisição, beleza? Outra coisa que vocês também precisam ter conhecimento em relação à requisição é que ela também não tem como ser retratada. Sabe por quê, pessoal? Porque não tem previsão legal para tal informação. Se o legislador quisesse que a requisição do ministro da Justiça pudesse ser retratada, ele tinha informado aonde? No Código. Assim como fez em relação a esta representação. Mas de nada falou acerca da requisição. Isso quer dizer o quê? Que ela não tem possibilidade de haver retratação. A partir do momento que eu tenho a condição de procedibilidade da requisição do ministro da Justiça, não é possível a sua retratação. Beleza, pessoal? Tranquilo? Com base nisso, a gente consegue ir agora para onde? A gente consegue dar um pulinho a mais acerca da ação penal e ir agora para a ação penal de iniciativa privada. Até então que eu estava conversando com vocês era a ação penal de iniciativa pública, seja incondicionada, seja condicionada. Agora vamos para a ação penal privada. E nesse caso, pessoal, quem é o titular para a propositura da ação? Exatamente, o ofendido ou o seu representante legal. Ah, tá, se o ofendido morreu ou se foi declarado ausente, o CAD, cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Beleza? Necessariamente nessa ordem, porque a informação é dada no artigo 31 do Código de Processo Penal. E é claro que a gente precisa ter conhecimento fora dessa conceituação da ação penal privada, a gente precisa ter conhecimento dos princípios que vão reger a ação penal privada. Assim como a gente teve o conhecimento em relação aos princípios que regiam o quê? Que regiam a ação penal de iniciativa pública. E o primeiro princípio que a gente vai ter conhecimento é o princípio da oportunidade ou conveniência. O que é que isso quer dizer, Tassi? Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Quando o crime ele é de ação penal de iniciativa privada, o legislador entendeu que vai caber à vítima decidir se ela quer ou não ingressar com a ação penal.
Quem foi a ofensa? A vítima vai decidir. A liberdade da vítima é que cabe à liberdade, digamos assim, cabe à vítima decidir se aquele delito lhe ofendeu de tal forma que queira ou não queira o quê? Queira ou não queira proceder com uma ação penal. Pessoal, se o agente, digamos assim, ele quer proceder com a ação penal, o que é que vai acontecer? Vai procurar um advogado, vai informar a situação para entrar com queixa-crime. Mas pode acontecer de simplesmente a vítima não querer proceder com esta ação penal. Se ela não procede com esta ação penal, o que é que vai acontecer? Vai passar o prazo, né? Vai acabar, porque afinal de contas ela vai ter 6 meses também para apresentar queixa-crime, não é verdade? Então vai acabar o prazo e a gente vai chamar do Instituto de Renúncia. Porque perceba, se ela não se manifestou, ela, a vítima, não se manifestou dentro do prazo de 6 meses, ela, no acordo dela, de acordo com o juízo dela de oportunidade ou conveniência, passou a entender que não tinha interesse em proceder com a ação penal de iniciativa privada. Então, nesse caso, eu vou ter o Instituto da Renúncia. Tassi, eu confesso a você que eu não entendi. Eu entendi o que é o juízo de oportunidade e conveniência, que é a faculdade que a vítima vai ter para a propositura desta ação penal. Afinal de contas, é um direito dela de ação e ela vai decidir se entra ou não com a ação. Mas eu não entendi onde vai esse Instituto da Renúncia. Vamos para um exemplo, pessoal? Eu tinha dito para vocês logo no início que eu tinha praticado crime de ameaça contra Dário, né? Vamos mudar um pouco o contexto? Eu tô aqui, né, nos estúdios do Vem Que Passa, tô gravando o dia todo. Dário já tá ficando de saco cheio de olhar pra minha cara. É o dia todo, todo dia. Todo dia eu tô aqui gravando 10, 15, 20, 30 blocos. De fato, ele tá de saco cheio de olhar pra minha cara. Quando chega hoje, ele vira pra mim e me esculhamba. Por quê? Porque ele tá cansado já de olhar pra minha cara. E aí ele começa, professora, a senhora é isso, a senhora é aquilo, nananana, aquelas palavras de baixo calão. Que crime foi praticado em tese por Dário? Ele queria ofender a minha honra subjetiva. Ele conseguiu? Em tese conseguiu. Então ele praticou que crime? Artigo 140 do Código Penal, crime de injúria. Beleza. Quem é a vítima deste delito? Eu, Tassiana. Este crime é motivador de ação penal privada, porque cabe a mim, vítima, decidir se eu quero ou não quero apresentar ação penal em relação ao meu diretor. Pessoal, se eu quiser, eu vou lá, como eu sou advogada, eu posso postular nesse caso específico em causa própria e apresento queixa-crime, demonstrando por A mais B a ocorrência do delito. Quanto tempo eu vou ter para fazer isso? 6 meses, a contar da data do conhecimento da autoria delitiva. Se ele falou na minha cara e me esculhambou, qual foi a data? No dia que houve, de fato, a prática da conduta. Beleza? Essa é a primeira informação. Então, cabe a mim decidir ou não se eu vou apresentar queixa-crime em relação ao meu diretor. Eu decido apresentar. Nesse caso, eu estou exercendo o meu direito de ação. Beleza? Entendido? Mas pode acontecer de eu parar, pensar e ter dito, caramba, não tinha necessidade nenhuma de Dário fazer isso. Mas eu não vou entrar com a ação penal em relação ao meu diretor. E aí pode acontecer de eu simplesmente me silenciar e passar 6 meses sem ter dado entrada. Nesse caso, eu tenho o Instituto da Renúncia. Eu não quis ingressar com a ação penal. Entendido? Mas pode acontecer também o seguinte, pessoal. Dário ficou preocupado. Dário tem mulher, tem filho para criar, ficou com medo de ser preso, que não vai ser, né? Até porque o crime de injúria, a pena é muito pequena, ia dar no máximo uma cestinha básica por aí. Dário ficou com medo, aí virou para mim e fez, poxa, Tassi, eu fiquei pensando naquilo, tal. Aí pediu desculpa, virou para mim e pediu desculpa. Aí ele fez, poxa, não entra pra mim não entra contra mim não em relação ao crime de injúria. Aí eu digo, não, beleza, Dário, eu vou ficar na minha. Aí ele vira pra mim e faz, não, tudo bem, mas você pode renunciar por escrito, que aí eu tenho essa garantia, querendo ou não, pra não passar esses 6 meses aí sem esperando pra saber se você quer ou não renunciar. Aí eu faço, não, beleza, aí eu vou e faço
uma mini petiçãozinha por escrito, dizendo que não tem interesse em entrar com uma ação penal em relação a Dário. Esse tipo de renúncia é uma renúncia expressa. Dá para entender? Afinal de contas, eu fui lá e disse que não queria entrar com ação penal. Mas sabe o que pode acontecer também, pessoal? Dário virou e me esculhambou num dia. Quando chegava no final do dia, ele disse, poxa, professora, sei que a senhora está cansada, vamos fazer o seguinte, tem um shopping aqui do lado, em Brasília, vamos tomar uma, vamos desopilar, eu pago pra senhora. Aí eu viro e faço, oxe, beleza, vamos embora. Aí a gente sai daqui e vai pro shopping. Toma umas, tal, não sei o que, dá tudo ótimo, tira foto, posta no Instagram, mata a galera de inveja, né? Aí a gente vai tirando onda, tal, não sei o que, pronto, acabou. Só que aí no outro dia, eu ainda tô chateada com o Dário. Aí o que é que eu faço? Aí eu vou e entro com a ação. Nesse caso específico, pessoal, eu posso entrar com a ação? Não. Sabe por quê? Porque no caso específico teve o que a gente chama de renúncia tácita. O que é isso, renúncia tácita? É você exercer atos incompatíveis com a vontade de apresentar queixa-crime. Entendido? Vamos fazer o seguinte. Teve uma informação dessa numa das provas pela FGV e eu vou contar a historinha. Mas para isso, clica no próximo bloquinho dessa nossa aula.